9 de janeiro de 2016. Corinthians viaja para Estados Unidos sem Pato, mas com Cássio e Gil. Zagueiro diz que empresário ainda negocia transferência. Na estreia dos brasileiros na Florida Cup, Inter empata com Bayer Leverkusen e Galo atropela Schalke 04. Ainda sem Lugano, São Paulo realiza 2 jogos treino aqui no CCT da Barra Funda e espera para anunciar o atacante Chiesa. E os reforços não param de chegar aqui em Itu. Agora é a vez do atacante Rafael Marques e também do volante Jean. Clube de Luxemburgo deve fazer proposta milionária para tirar Geovânio do Santos. E ainda, vencedor do Prêmio Puskás, Wendel Lira é recebido com festa em Goiás. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que já está em Orlando, nos Estados Unidos, para disputar o torneio da Flórida. Domingo, a equipe estreia contra o Atlético Mineiro e na quarta-feira encara o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O repórter Adriano Dolfi esteve no aeroporto de Cumbica acompanhando o embarque do elenco corintiano. Confira aí. Quem foi ao aeroporto em busca de Alexandre Pato se deu mal. Eu sou fã do Alexandre Pato e gostaria de tirar uma fotinho com ele aqui, né? Antes dele embarcar lá pra Flórida, né? Mas ele não vem. Mas pelo jeito, né? Pelo jeito foi decepção, né? O restante do elenco chegou em Guarulhos sob forte esquema de segurança. O técnico Tite teve até dificuldade para caminhar. O sorriso do treinador foi sinal de boas notícias na bagagem. E boa notícia atualmente para o Corinthians é a de jogadores que estavam envolvidos em especulações e que não deixaram o clube. Casos do goleiro Cássio, com proposta do futebol turco, e ainda do volante Elias e do zagueiro Gil, com tentadoras propostas do futebol chinês. A gente sabe que futebol, as coisas são muito dinâmicas e a gente não conversou sobre essa parte ainda, mas o que o empresário me passou foi que ele está negociando também. Não dá para dizer que você vai ficar então ainda? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, então a gente está focado aqui em viajar e fazer terminar a nossa pré-temporada que começou aqui no Brasil, então a gente está com cabeça boa. Já o goleiro Cássio, a grande surpresa da excursão rumo à Flórida, esclareceu toda a situação da negociação com o Beşiktaş da Turquia. Não houve acordo, estou muito feliz de estar no Corinthians, não estou ficando também para receber aumento salarial, nada. A gente sentou e conversou, acho que é importante ter pessoas sérias no Corinthians, a diretoria sempre foi muito séria comigo e acabou não acontecendo negócio e eu estou muito feliz por continuar no Corinthians. É bom que você esclareça, porque num determinado momento chegou a informação que você já tinha aceitado a proposta do Beşiktaş. Foi assim mesmo, cara? Houve uma especulação, mas na minha boca eu não dei entrevista para ninguém, não falei nada. Houve especulação que eu tinha feito festa em casa noturna de despedida, declaração de despedida, Twitter, que nem tem o Twitter. Falar todo mundo fala, mas eu tô falando que não tinha nada concreto. Eu acho que agi como deve se agir, primeiro o clube negociar para depois pensar nas minhas coisas, e foi o que aconteceu, não aconteceu acerto. Vida que segue, Beşiktaş que ano passado é cabeça aqui no Corinthians para a gente buscar títulos na primeira metade do ano, que é Paulista e Libertadores. Um momento conturbado do Corinthians, que andou tropeçando com a saída de jogadores importantes, mas que nos Estados Unidos poderá encontrar talvez um pouquinho de paz. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, que assim seja, né? Me lembro que no ano passado o Corinthians participou desse mesmo torneio, perdeu a primeira partida, se não me falha a memória, para o Hamburgo, da Alemanha, e aí depois ganhou do Bayer Leverkusen, que era um adversário mais difícil. E a partir daí o time ganhou confiança, começou bem a Libertadores, tal, mas foi primordial aquela vitória para a confiança dos atletas. De repente você vê um Corinthians aí combalido, sem grandes estrelas. Você vê, por exemplo, o Gil, o discurso dele não passa nenhuma segurança de que ele vai continuar ou não. Ele fala assim, o futuro, quem sabe? Quer dizer, em nenhum momento ele foi contundente. Fico no Corinthians e ponto. O Cássio ficou, talvez a gente vai falar, não vou antecipar a enquete, né? A enquete sobre isso, mas enfim, o Cássio ficou, tinha o Walter até que estava à altura. Mas é um Corinthians muito diferente, porque perdeu 5 jogadores titulares. Perdeu o Jadson, perdeu o Renato Augusto, perdeu o Wagner Love, perdeu o Ralf.
Está faltando um? Não, 4 titulares. Ralf, Renato Augusto, Jadson e Wagner Love. 4. Enfim, mas é um número significativo, né? Perdeu ali o coração do time, ou o cérebro do time, já que é a parte mais criativa. Mas, de repente, um bom começo nos Estados Unidos pode fazer com que essa equipe ganhe confiança e minimize aí a possibilidade de protestos nesse começo de temporada. Esse protesto serve muito para a torcida organizada se autoafirmar, mas não ajuda em nada, mas absolutamente nada no comportamento do time. Estou errado, Oscar Roberto Godoy? Boa noite. Quem sou eu? Boa noite, satisfação. Quem sou eu para falar se o senhor está certo ou errado? Aliás, o senhor nunca está errado. Muito obrigado. Eu posso até não concordar, mas o senhor nunca está errado. Agora, como é que é o negócio aí? A torcida fazendo protesto? O brasileiro adora um protesto babacal. Babacal. É só ver o que estão fazendo aí com esse tal de movimento de passe livre. A dona Dilma aumentou em 200%, 300% a energia e ninguém foi lá quebrar o palácio, a rampa, o escambau lá em Brasília, ninguém foi fungar na nuca dela. Faz agora 30 centavos, 2 anos sem aumento a passagem, os caras querem quebrar a Paulista, quebrar a Rebouças. O brasileiro é babaca demais, porque se fizesse as coisas no alvo certo, com o objetivo correto, as vontades seriam realizadas e o desejo do brasileiro seria respeitado, não é? Agora quer fazer protesto porque o time vendeu, porque não contou, vai contratar. Pô, vão trabalhar a cambada de vagabundo que só quer ficar protestando e só vem protestar num lugar de bacana. Vão protestar na periferia para levar benefícios para a periferia. Agora quer protestar no asfalto da Paulista, é uma delícia. Quem pega ônibus aqui no asfalto da Paulista? Quem anda de ônibus? Mas a energia que tá vagabundo pra caramba o serviço de energia em São Paulo e no Brasil e ninguém protesta, ninguém quer fazer protesto. Agora, deixa eu mandar um abraço pra dona Maria Helena, obrigado pelo cartão de Natal, dona Maria Helena, Toninho. A Portuguesa esse ano só vai dar alegria, viu, Toninho? E o Corinthians é o seguinte, ó. Vamos deixar o Tite trabalhar, devagarzinho a diretoria vai repor as peças que saíram aí e o Corinthians será forte novamente esse ano. Calma, rapaziada, em vez de protestar, vamos arrumar um servicinho, cambada de vagabundos. Vamos à nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Hoje é para você, torcedor corintiano. A gente quer saber o seguinte, você gostou da permanência do Cássio no Corinthians? Sim ou não? Acesse o site e vote. O resultado sai no fim do programa de hoje. Claro que a permanência do Cássio ela é titular absoluto, um dos ídolos da torcida, mas devo dizer que dos jogadores que saíram, o Cássio era o único que tinha um substituto à altura. O Walter. Aliás, tecnicamente, eu acho até o Walter melhor que o Cássio. Mas, de qualquer forma, claro que um goleiro como o Cássio você não pode abrir mão, né? Porque aí você não tem o Cássio, você tem só o Walter e não tem um substituto à altura. Pelo menos o Corinthians ficando no elenco com 2 baita goleiros. E você, Godoy? O que é? Você acha que foi importante a permanência do Cássio no Corinthians? Se saísse, não faria falta. Se ficou, vai atrapalhar o Walter que teria a oportunidade de jogar. Portanto, o meu voto é igual o voto do Rosane, do supermercado lá da Zona Norte de Rio Preto. Não cheira e não fede. Tanto faz. É lírico isso. Eu acho é poético. Poético, lírico. Poético. Eu acho. É profundo. Profundo. É profundo. E extremamente elegante. Eu fui buscar, hein? Me mentalizei aqui. Me mentalizei. Belas aqui. Referências. Não, é isso mesmo. Ou seja, nem pra lá nem pra cá. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Então. Ontem, 2 representantes brasileiros entraram em campo pela Florida Cup. No primeiro jogo da noite, o Atlético Mineiro passou por cima do Schalke 04. Já no confronto entre Internacional e Bayer Leverkusen, o Colorado saiu na frente, mas não conseguiu segurar os alemães. Vamos aos gols. O Atlético Mineiro estreou com o pé direito na Florida Cup contra o Schalke 04. Leonardo Silva de cabeça abriu o placar. Já no segundo tempo, o árbitro anotou um pênalti inexistente de Ed Carlos. A bola não chegou a tocar na mão do brasileiro. Na cobrança, Vitor caiu no canto direito e salvou o Galo.
Logo na sequência, o Atlético conseguiu o segundo gol. Patrick pegou a sobra de bola e tocou com categoria para a rede, 2-0. E a 10 minutos do fim, Lucas Cândido arriscou de longe e marcou um golaço para fechar a conta, 3-0. O próximo adversário do Galo será o Corinthians no domingo. O Internacional também entrou em campo na noite de ontem. Contra o Bayer Leverkusen, Eduardo Sacha pegou o rebote da defesa e mandou de primeira, 1-0. 4 minutos depois, o árbitro viu o toque de mão do brasileiro André Ramalho do Bayer e deu pênalti para o Inter. Lance duvidoso. Na batida, D'Alessandro deslocou o goleiro e aumentou a vantagem colorada. Já no final do primeiro tempo, outro pênalti, agora a favor do time alemão cometido por Anderson. Chicharito Hernández bateu firme no meio do gol e diminuiu, 2-1. O Inter entrou em pane e cedeu o empate nos acréscimos. O chute de Chicharito foi fraco, mas o desvio em Hernando matou o goleiro Alisson, 2-2. No intervalo, o Argel mudou todo o time do Inter e aos 17 minutos veio o terceiro gol com o garoto Andrigo, o primeiro dele como profissional. Mas o Bayer foi buscar novamente o empate. Belarabi cruzou e Alan acabou marcando contra e ficou nisso, 3-3. Bacana, empate 3-3 no Internacional com o Bayer Leverkusen. É torneio de pré-temporada, não dá para você levar o resultado muito a sério. Mas convenhamos, quando você vê o Atlético Mineiro, praticamente primeiro jogo na temporada, faz 3-0 no Schalke 04, vamos respeitar. Devemos lembrar que o Atlético Mineiro foi o time que manteve a base vice-campeã brasileira. Portanto, por circunstâncias como desmanche corintiano, por tudo que a gente viu, para mim, do Brasil, é o time com melhores condições de conquistar o título da Libertadores nesta temporada, Godoy. Mas manteve a base, teve uma alteração significativa lá, que é a alteração do comando técnico, né? Mas o Aguirre eu acho bom técnico também. Todo técnico é bom, desde que ganhe. Se não ganhar, meu filho, é muito bom, desde que ganhe. Ele já começou bem, vamos ver se ele consegue manter o Atlético Mineiro competitivo como o Atlético foi o ano passado, né? E tem condições para isso. Ele tem em mãos um excelente grupo de jogadores. Mas ele também tinha um excelente ou muito bom grupo de jogadores no Atlético, no Internacional. Não foi muito feliz. Mas a gente sabe que a competição regional é complicada, porque lá no Sul ele poderia fazer de tudo, menos perder para o Grêmio. Não é? E aqui em Minas é a mesma coisa. O Diego Aguirre o trabalho dele pode ser o melhor do mundo, mas se não ganhar do Cruzeiro, ele entra com os glúteos e a diretoria com o pé. Mais uma boa referência do dia. E depois do Barcelona, agora foi a vez dos rivais Real e Atlético de Madrid serem punidos pela FIFA. As duas equipes da capital espanhola foram proibidas de contratar qualquer jogador nas duas próximas janelas de transferência. A punição não é válida para a atual janela, que vai até o final desse mês. Assim como os catalães, os madrilenhos foram punidos por irregularidades nas contratações de jogadores jovens. No caso do Real Madrid, entre esses jogadores estariam os filhos do técnico Zinedine Zidane. As equipes também receberam uma multa. Enquanto o Atlético terá que pagar 900 mil francos suíços, o Real foi multado em 360 mil francos. A multa, na verdade, faz parte do contexto tal, mas a punição mesmo rigorosa é poder não contratar nas janelas de transferência, o que eu acho bacana, acho que é uma punição justa. E você vê também que não tem essa do peso do clube, da história. Se tiver que punir Barcelona, vai punir o Barcelona. Se tiver que punir Real Madrid e Atlético de Madrid, vão punir Atlético de Madrid e Real Madrid. Quer dizer, a ética tem que prevalecer de alguma maneira, né? Então, nesse ponto, dá inveja, Godoy, porque aqui você vê, né? Quando é clube grande, faz vista grossa, faz de conta que não aconteceu, o que vale para a Portuguesa, por exemplo, não vale para o Flamengo. Aquela historinha que a gente já sabe, né? Só ver o que acontece em termos de punição com jogadores de clubes pequenos e de clubes considerados grandes. Às vezes nem julgamento tem, né? Vê o caso do Dudu no Superior Tribunal. Fizeram um acordo. Quer dizer, a legislação... Que se dane a legislação.
a legislação aqui será feita do jeito que a gente quer. Que a gente quiser interpretar com a conveniência, né? É de acordo com a conveniência. E aí entra esse detalhe. Quando as coisas acontecem com seriedade, às vezes a gente não acredita, duvida. A falta de credibilidade das repartições públicas, sejam elas privadas ou públicas. O jogador brasileiro mais falado do momento é o Wendel Lira, atual dono do Prêmio Puskás. Ontem ele chegou a Goiânia, onde mora, e foi recebido com muita festa. Cara, não quero fingir não. Ainda é um sonho, tudo que eu tô vivendo. Acho que nem no meu melhor sonho eu podia imaginar isso. Então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que tá acontecendo na minha vida. Não é um prêmio do Wendel Lira, isso aqui é um prêmio do estado de Goiás, é um prêmio do Brasil, porque desbancar o Messi mundialmente, eu acho que isso não é uma coisa só nossa, só o brasileiro pode conseguir fazer um feito desse. Minha mãe é tudo na minha vida, né? Eu acho que ela fez de tudo para que eu pudesse realizar meu sonho. Minha família inteira, não só ela, mas os meus irmãos, abdicaram de muitas coisas para eles, para poder me dar pelo menos um suporte mínimo para que eu conseguisse realizar meu sonho. Então, eu só tenho a agradecer demais a eles, a minha esposa e a minha filha, que é meu pilar de tudo hoje, para que eu pudesse conseguir um título como esse. Saí de Goiânia feliz por estar viajando, cara. Curti demais a viagem, curti cada momento e realmente eu não esperava ganhar porque é o Messi, cara. É o Messi, é mundialmente conhecido, é o melhor do mundo 5 vezes. E de repente você acaba ganhando dele, então é sem palavras. A gente passa momentos na vida da gente que a gente tem que tentar fazer o seu melhor. Quando eu trabalhei na loja da minha mãe, eu tentei ser o melhor atendente possível. Quando eu trabalhei de dobrar pano pro meu amigo, eu tentei ser o melhor dobrador de pano possível. Quando eu tô dentro de campo, eu tento fazer aquilo que eu sou o melhor possível. Então, assim, acho que na vida da gente, não só no futebol, mas no emprego que todos nós temos, tem que dar o melhor, porque aquele que trabalha, aquele que é justo, uma hora Deus abençoa, pode demorar, mas ela chega. Esse rapaz vive um conto de fadas, gente. Sabe? É um conto de fadas, não tem como. Para quem já esteve desempregado, trabalhando na lanchonete ele vendia salgadinho, com a mãe, aí, sabe, cabisbaixo, com família para sustentar. E detalhe, ele tem um bom começo. Ele jogou na seleção de base da seleção brasileira, né? Ele foi da base da seleção brasileira, jogou ao lado do Pato. Quer dizer, isso 10 anos atrás. Então, quer dizer, tinha um futuro promissor, aí depois acabou se machucando. Veja só, aí foi demitido de um time, foi... Goianésia. Recebeu a ligação na lanchonete para voltar a jogar. Aí cai nas graças de fazer aquele gol que me parece muito mais um golpe de capoeira do que uma jogada de futebol mesmo. Ele dá um golpe de capoeira, acerta a bola e faz um golaço. E independentemente de você entrar na questão, foi um gol... Não tão bonito quanto o do Messi, não importa, ele ganhou o prêmio, hoje é o centro das atenções, tem um salário aqui, se você comparar, por exemplo, no Vila Nova, está divulgado, é público, né, R$4.000, se você comparar com o que os caras estão indo ganhar na China, 2 milhões por mês. Nem precisa da China. Mas para ele é um emprego digno, mas agora ele está sendo reconhecido. Então ele vai jogar em Goiânia, provavelmente contra o Goiás. O Vila Nova já tem uma expectativa muito grande de público. Sim. Se eu estivesse em Goiânia, por exemplo, eu queria ver um jogo do Wendel, porque eu estou curioso para ver ele jogar, ele em campo. É uma atração, né? Então, sinceramente, eu fico muito contente com tudo que está acontecendo na vida desse rapaz, porque ele tinha tudo para estar lamentando, aliás, estava mesmo cabisbaixo, triste, de repente, pum, a coisa acontece do nada, e ele aí brilhando. O trabalho dele é o trabalho da maioria dos jogadores de futebol no Brasil, trabalho de 3 meses no início do ano, 3 meses, depois 3 meses sem saber se vai receber os 3 meses. Depois vamos pensar no depois. O que vai acontecer. O que vai acontecer. Ele está sendo premiado, a consagração futebolística dele é essa daí. Ganhou esse prêmio. Ele não conseguirá um status maior do que isso que ele fez até agora. Difícil, muito, mas muito difícil, né, para alcançar outra posição de destaque. Esse gol aí você descreveu como golpe de capoeira. Eu escrevi no blog lá da Gazeta Esportiva, que ele é semelhante ao gol de handball, o que o jogador atacante, ao arremessar com a mão, faz na área, sem poder tocar o solo, ele fez com os pés.
Deve sempre a gente lembrar também aí o Nonato que faz o passe para o Damata e o Damata que deixa o Wendel em condições de marcar. Criatividade, improvisação, habilidade, ginga, tudo isso ele teve. E para felicidade aconteceu o gol, porque o goleiro não era qualquer um, era o Márcio, goleiro do Atlético Goianiense. E o Márcio sai como goleiro de handebol, tentando fazer todos os movimentos para evitar a trajetória que a bola fez para entrar no gol, mas não acabou acontecendo o gol. Infelizmente o estádio vazio. 300 pessoas? Infelizmente o estádio vazio, né? E eu fiz um jogo no fim de 2014, comecinho em 2015, em Tanabi. E o William Bigode jogou aqueles jogos de fim de ano, ele faz um gol antes do meio do campo. Mas a imprensa estava lá para cobrir o tal de Cabanhas estava lá apresentado para o Tanabi, e ninguém estava preocupado com o jogo. Não tem essa imagem do gol, porque a única TV regional que estava lá não registrou, não captou essa imagem. E para a felicidade do repórter cinematográfico que estava no Serra Dourada, conseguiu captar esse gol, porque se também não tivesse a imagem, nós não teríamos como premiar. Parabéns para o brasileiro que pelas redes sociais elegeram o gol dele como o gol mais bonito. Eu fiquei em dúvida entre o dele e o do Messi, mas eu votaria no gol dele por ser brasileiro. O assunto agora é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que teve ontem 6 jogos pela terceira fase. Destaque para a eliminação do Grêmio, que acabou sendo derrotado pelo Ituano por 3-0. O Primavera de Indaiatuba empatou com o Avaí em 0-0 e foi desclassificado após perder por 4-2 na decisão por pênaltis. Sport, Cruzeiro, Ceará e Mirassol levaram a melhor nos outros jogos e avançaram para a próxima fase. Veja os gols. O Ituano não tomou conhecimento do Grêmio e atropelou a equipe gaúcha no Novelli Júnior em Itu. Andrei de cabeça fez o primeiro dos donos da casa. Depois do intervalo, Wesley girou dentro da área e marcou o segundo do Ituano. E para fechar, Luiz Henrique bateu cruzado de pé esquerdo e deu números finais ao jogo. Ituano classificado 3, Grêmio 0. Quem também está garantido nas oitavas da Copinha é o Sport. O time pernambucano venceu o Juventude pela contagem mínima. Vinícius Bala, ainda no primeiro tempo, fez o único gol do jogo. 1-0 Sport, placar final. O Cruzeiro precisou suar a camisa para passar pelo Marília. Aos 30 de bola rolando, Dudu soltou a bomba e fez 1-0 Cruzeiro. 5 minutos depois, Bruno de cabeça deixou tudo igual, 1-1. No finzinho do primeiro tempo, bela troca de passes do ataque cruzeirense, até que Andrei recolocou a equipe mineira na frente, 2-1. Depois do intervalo, Elivelton de pênalti empatou novamente a partida, 2-2. O resultado persistiu até o final do jogo e o time classificado foi conhecido apenas nas penalidades máximas. Alisson e Marcos Paulo desperdiçaram para o Marília. Já o Cruzeiro converteu os 4 pênaltis que teve direito e garantiu passagem para a próxima fase da Copa São Paulo. O Ceará também sofreu para avançar na competição. A equipe de Fortaleza chegou a abrir 2-0 diante do Joinville, graças a estes 2 gols marcados por Caio César. Só que Breno e Adriano empataram o jogo ainda na etapa inicial, 2-2. Mas logo no primeiro minuto do segundo tempo, o mesmo Caio César fez o terceiro dele na partida. Ceará classificado 3, Joinville 2. O Mirassol venceu o Vila Nova e segue vivo na Copinha. João Férez abriu o marcador para a equipe paulista. Murilo 2 vezes aumentou a vantagem para o Mirassol, 3-0. Daniel Felisbino chegou a descontar para o Vila, mas já era tarde. 3-1 Mirassol, placar final. E agora à tarde, o Palmeiras enfrentou o Sampaio Corrêa em São José dos Campos, venceu e avançou. Vamos ver como foi. Após um primeiro tempo sem gols, o Palmeiras abriu o placar no início da segunda etapa. Aos 7 minutos, o atacante Cauê fez boa jogada pela direita e cruzou para o meio-campista Daniel mandar para dentro. Palmeiras 1-0. E já nos acréscimos do jogo, o goleiro Vitor do Sampaio Corrêa deu um verdadeiro presente para o atacante Felipe do Palmeiras decretar o placar final e a classificação para a próxima fase. 2-0 Verdão, garantido nas oitavas de final da Copinha. Guardadas as devidas proporções, o Palmeiras está me lembrando a Itália de 82. Primeira fase
ridícula, classificou ali na Bacia das Almas e foi campeã da Copa do Mundo. Acho que, de repente, pode acontecer com o Palmeiras. Agora, eu falo da Copinha com uma má vontade. Porque não dá para falar, não dá para falar da Copinha com bom humor, quando você tem uma fase eliminatória que deixa a outra fase num número ímpar, aí quem perdeu na eliminatória pode se classificar do mesmo jeito. Não dá, eu me recuso. Você nunca ouviu falar em ressuscitamento? Não, você nunca ouviu falar em ressuscitamento? Não, é a primeira vez. O quê? Ressuscitamento. Ué, como não? Ué, Jesus Cristo não ressuscitou? Subiu aos céus? Então, ressurreição. Inspirado. Ressurreição, ressuscitou. Ué, bora. Entendi. Vamos lá. Aí o cara que estava fazendo o regulamento da Copinha se inspirou no que aconteceu na passagem bíblica com Jesus Cristo. Esse é o regulamento. Aí alguém tinha que ressuscitar em nome de Jesus. Então, aí ao invés deles darem um prêmio ao melhor classificado, quando sobrará, né? Sobrará o número individual. Essa foi a melhor explicação que eu já ouvi na minha vida. Você podia ser advogado lá no STJ. Vou falar com você. Scooby-Doo. Advogado, vou falar pra você. Tem alguém que mente de uma maneira convincente, é advogada, né? O Zé é advogada, né? Então, aí é o seguinte, ó. Poderia premiar a melhor equipe. A hora que sobrarem 7 equipes, ao invés de premiar aquela que está melhor classificada e deixar ela no chapéu, stand-by, e 6 jogariam, e ele se juntaria depois aos 3. Aí preferiram ressuscitar. Ou seja, não pode nem chamar de mata-mata, porque não é mata-mata também, é mata, pô. É um regulamento Highlander. Mata-mata. E outra coisa, mata-mata é ridículo, eu até arrepio, eu tenho medo desse negócio de mata-mata. Ressuscita-me. Highlander, não morre nunca. Ai, meu Deus do céu. Ficou esquisito aí, né? Porque no caso é o Corinthians, pode entrar em campo com time reserva. Perder, tomar uma sacolada, toma de 10, tá tudo certo. Vou falar uma coisa pra você, Almeida, o pessoal de Mirassol tá eufórico, né? Mirassol e Esporte, se eu não me engano, acho que vai ser em Rio Preto esse jogo aí, ó. Almeida e o Juninho Antunes, diretor do Mirassol. Juninho Antunes, nossa senhora, hein? Vamos pra cima, vou estar aí amanhã, eu tô aí, hein? Juninho Antunes e Almeida, vamos agitar isso aí. Cidinho também, hein, Cidinho, aí na Anchieta em Rio Preto, tô aí amanhã, Cidinho. Aê, ó, você aí de casa, ó, tá me escutando? Por favor, fale com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. E você também pode rever os nossos programas pelo site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. Será que o Godoy tem recados para mandar nesse começo de ano? O quê? Acabei de mandar. Acabou de mandar, já tá mandado, né? Você tem algum recado? Tudo certo. Tá bom, querido. Podemos seguir, Obrigado né? pela audiência, sempre muito grande. Vamos no Flamengo agora? No Flamengo, o técnico Muricy Ramalho segue preparando a equipe que, antes de estrear na Primeira Liga e no Campeonato Carioca, vai fazer 2 amistosos no Nordeste. O Flamengo continua o trabalho de pré-temporada na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Hoje, pela manhã, sob os olhares de Muricy Ramalho, a equipe rubro-negra venceu um jogo-treino contra o Tigres por 2-0. Já na próxima semana, o clube viaja para o Nordeste, onde faz 2 amistosos, contra Ceará e Santa Cruz. E no dia 27, faz a estreia oficial na Primeira Liga contra o Atlético Mineiro. Claro que a gente ainda está muito longe, principalmente da parte física, né? Porque o nível de exigência hoje no futebol, você tem que estar com uma parte física realmente muito boa. Ainda mais nessa época de temperatura altíssima, como nós vamos enfrentar no Ceará e em Pernambuco. Em relação ao Guerreiro, está entrando ainda em forma, principalmente a parte física, nós estamos apurando. E com certeza vai voltar a jogar normalmente, como sempre jogou. Atenção, São Paulino! Domingo tem mesa redonda Futebol Debate com a presença... Ai, meu Deus do céu, ninguém me avisou disso. Do ídolo Diego Lugano e da torcida tricolor. Que é isso? De quem? Do Lugano. Sim, tá escrito outra coisa no teleprompter. Não, tá escrito Diego Lugano da torcida e também Dario Pereira. O ídolo do Lugano. Do ídolo
do ídolo do Lugano. É um ídolo do Lugano, não é o Lugano. Ah, sou eu que estou emocionada. Dario Pereira, como não lembrar de Dario Pereira? Lembro muito bem. Na época, aliás, o Dario Pereira treinava o Lugano, não é isso, o Barbinha? Eu fiquei muito emocionada, então o Lugano não vem. É Dario Pereira, certo? Ex-técnico do São Paulo. No São Paulo, o técnico Edgardo Balsa aproveitou a quinta-feira para observar os jogadores em 2 jogos treinos contra o Nacional da capital e o Juventus. Para, Godoy. Reportagem do Felipe Zboril. Menina, emoção. Depois da chegada de Edgardo Balsa, muita coisa mudou no São Paulo. O treinador ainda busca o conhecimento integral do elenco. Por isso, nesta quinta-feira, resolveu colocar todo o grupo para trabalhar em 2 jogos treino. Os reservas atuando contra o Nacional e os titulares em campo contra o Juventus da Javari. Resultado muito bom, 2 vitórias e uma boa impressão para o novo comandante argentino. É um cara tranquilo, né? Um cara que observa mais do que fala. E a gente já está se adaptando já com isso. E a gente tem que, mais rápido possível, se adaptar, porque esse ano a gente tem que dar a volta por cima, que o ano de 2015 não foi um ano tão bom para o São Paulo. Além do elenco que está por aqui, Balsa ainda necessita de reforços. Aos poucos eles vão chegando. O lateral Mena foi o primeiro e mais gente vai chegar. Além do zagueiro Diego Lugano, que faz reforço muscular no Refis, nas próximas horas a diretoria do São Paulo deve anunciar a contratação do atacante Chiesa, que estava emprestado ao Bahia, mas que pertence ao Shanghai Shenxin, da China. Uma negociação que gira em torno dos 4 milhões de reais. Mais um atacante para concorrer com os que estão por aqui. Joguei com ele no Náutico, acho que uns 3 anos com ele no Náutico. Ele é um atacante de referência, um atacante bom, que sabe fazer gol. E a gente tem que saber esperar a oportunidade. Eu cheguei o ano passado e devagarzinho fui conquistando meu espaço e é assim que eu quero continuar. Se tiver a oportunidade de jogar, eu vou dar meu máximo. Se tiver a oportunidade de entrar e decorrer da partida, eu também vou dar meu máximo para ajudar a equipe do São Paulo. Já que pedir para voltar ao São Paulo pode virar moda, não custa tentar. O lateral Cicinho, que está no Sivasspor da Turquia, já expressou publicamente o desejo de retornar ao tricolor. Quem sabe no futuro? O presidente não quis comentar, mas o futebol chinês andou passando por aqui e fez uma proposta para levar Paulo Henrique Ganso. Justamente por isso a direção agiu rápido e não quer perder o meio-campista. Irá propor uma renovação de contrato para que as altas cifras não seduzam o jogador. Para o jogador é meio complicado, né? Um jogador que está no elenco, um jogador que está concentrado na pré-temporada, receber uma proposta milionária. Mas até então o Ganso não falou disso, o Ganso não está comentando sobre isso. O que o Ganso comenta é que quer estar aqui com a gente para disputar os campeonatos que tem com o São Paulo. Ele pode não ter comentado com vocês, Rogério, mas que a proposta chegou e mexeu com ele, isso sim aconteceu. Acho que os clubes agora vão ficar um pouco mais espertos, né? Fazer uma cláusula, uma multa contratual digna, que faça jus ao valor disso. Aí você vai ficar pagando um come-dorme desgramado aí, uma baita de uma grana, com medo dele ir embora. Que se manda, vai embora, cara. Mas seu jogador é importante. Jogador é importante. Não tem nenhum importante aí. Aonde? Não estou dizendo nesse caso específico. Eu estou dizendo que depois do que aconteceu no Corinthians, os chineses chegarem, deposita a multa e leva embora. Por exemplo, o Renato Augusto, você não pode pagar só 8 milhões de euros. Não depende do clube, Celso. Claro que depende do contrato que você faz. Não depende do clube, não. O jogador chega e fala, eu aceito jogar aí, mas a condição é essa, ó. Tantos por cento é meu, bababá, o clube pega. Lembra aquele Kleber zagueiro, ruim pra caramba, mas que no Corinthians acabou indo bem? Sim. Ele veio pro Corinthians de graça. Aí o Corinthians, não, pode trazer. Ó, eu levo ele de graça,
Mas, se tiver uma proposta do exterior, o Corinthians tem que liberar. Você aceita ou não aceita? Você acha que o Renato Augusto, o Corinthians, não tem dirigente lá com a inteligência suficiente para prender o Renato Augusto bem prendido, amarrado? Não conseguiu porque o jogador e o empresário chegam e falam, aqui, ó, o negócio é o seguinte, é tanto, só tanto, e se tiver uma multa, tiver uma proposta, tem que liberar, bababá e tal. O dirigente hoje é refém da vontade do jogador e do empresário. Principalmente se for jogador bom. Não sei se é refém, não. Se for pé de rato, tudo bem. Mas muitos deles são incompetentes mesmo. Não estão ali para isso. Tem outros compromissos e estão no futebol a passeio. Falando nisso, sobre o Edgardo Balsa, estou muito curioso para ver o São Paulo sob o comando dele. Vai ser um São Paulo diferente do que era com o Osório, provavelmente mais fechado, mais pegador, e numa dessa também pode se dar bem na Libertadores. Bom, desculpa, tá, gente, passada a emoção, não é o Lugano que vem no Mesa Redonda, vocês entenderam? Não, é o maior Dario ídolo Pereira, dele. né, que foi técnico do São Paulo e a quem o Lugano muito admira, maior ídolo dele. Parabéns. Ai, obrigada, Godoy. Nossa, é muita emoção. Foi muita emoção. Agora, sem brincadeira, para a palhaçada, o estádio do Morumbi foi alvo de um assalto à mão armada na madrugada de hoje. Essa é a reportagem que a gente destaca no GazetaEsportiva.com. Por volta das 5h30 da manhã, cerca de 10 homens armados invadiram o estádio para roubar um caixa eletrônico localizado na Casa do Tricolor. Eles entraram pelo portão 7, na Avenida Jules Rimet, e renderam o vigia noturno. Eles utilizaram explosivos e levaram o dinheiro de um dos caixas. A quantia roubada ainda não foi calculada. Que fase, meu Deus do céu. É uma outra modalidade do crime em São Paulo e eles não perdoam, não tem lugar seguro. Não faz muito tempo aqui na Bela Vista também, um posto de gasolina, está tudo arrombado. Mesma coisa. Quer dizer, colocam lá dinamite, explodem tudo e levam dinheiro. Pois é. O torcedor palmeirense recebeu ontem à noite duas boas notícias. As novelas das negociações com Rafa Marques e Jean chegaram ao fim e com um final feliz para o Palmeiras. Adriano Dolfi acompanhou os trabalhos do Verdão em Itu nessa quinta-feira. Aqui em Itu, o Palmeiras não cansa de anunciar reforços para o prosseguimento dessa temporada, que inclui Campeonato Paulista, Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O mais novo nome é o de Jean, conforme havíamos anunciado no Gazeta Esportiva de terça-feira. Jean assinou o contrato por 4 anos com o Palmeiras e o clube anunciou ainda a chegada de Rafael Marques, atleta que já defendeu o Palmeiras na última temporada. O jogador, o clube chinês e o Palmeiras chegaram a um acordo. O Palmeiras pagou cerca de $800 mil para ficar com o atleta pelas próximas 2 temporadas. Inclusive, a TV oficial aqui do Palmeiras divulgou imagens da chegada de Rafael Marques em Itu e os atletas comemoraram como que foi a recepção ao atacante do Palmeiras. Rafa é um jogador alegre, o pessoal até brinca que ele tinha que vir, mas não podia esquecer a caixinha de som, que é sempre com ele, né? Então, eu cheguei ainda a trabalhar um pouco aqui com ele no começo do ano. É um jogador extremamente de grupo, um jogador que quando entra em campo dá o seu melhor. Isso é nítido para todos que está dentro de campo e para a torcida também. Agora é aproveitar, cara, um cara rodado, um cara experiente, chegar nele e ganhando experiência que ele pode nos passar, mesmo sendo de outra posição, mas como vivência e tudo mais que ele pode nos passar. O zagueiro Thiago Martins e o lateral esquerdo Vitor Luiz, aliás, são atletas revelados nas categorias de base aqui do Palmeiras e que estão retornando de empréstimo. O lateral esquerdo defendeu o Ceará e o zagueiro o Paysandu na disputa da Série B 2015 e consideraram o empréstimo muito importante para o prosseguimento das suas carreiras. Eu volto mais calejado, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional também. Aprendi muito lá fora. E espero poder dar o meu melhor aqui dentro, porque para mim é gratificante demais estar podendo vestir a camisa do Palmeiras novamente, estar tendo essa oportunidade. Essa pancadinha foi muito boa para mim, sair jogar, voltar depois de uma lesão, voltar a estar dentro de campo foi muito bom. E agora é voltar aqui pro Palmeiras e fazer tudo o que eu fiz lá, claro, sempre tentando melhorar, para dar certo aqui também.
Os dois jogadores irão brigar por uma vaga entre os 28 atletas que serão inscritos no próximo Campeonato Paulista edição 2016. Os dois seguem viagem na próxima terça-feira para a cidade de Montevidéu, torneio quadrangular que o Palmeiras participa com estreia prevista contra a equipe paraguaia do Libertad. De Itu, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. Para você também, Godoy, Palmeiras é o time mais forte de São Paulo no momento? Para mim é. Para mim, indiscutivelmente não sei se é forte, não. Tem um grupo de jogadores, mas você viu que oscilou muito, né? Oscilou muito. Vamos ver se agora, desde o início, com o trabalho do Marcelo Oliveira, só o Palmeiras consiga ter uma regularidade em alto nível. Uma regularidade em alto nível, que não teve o ano passado. Então, esse negócio de nomes, não me deixa, né, nessa condição de colocar determinada equipe como forte, não. Porque às vezes muitos jogadores na condição de titularidade acabam atrapalhando o grupo, o ambiente no grupo. É que eu acho o time bom, vem de título de Copa do Brasil, tem um belo treinador, se reforçou. Poxa, se você olhar do meio para frente, você tem... pode formar ali com Dudu, Robinho, Gabriel Jesus, tem o Barrios lá na frente, que eu acho um bom jogador. O Palmeiras hoje tem 3 times competitivos. Você tem o Maroca, que segura as pontas ali, que sabe tanto na marcação como sabe sair jogando. Você tem o Zé Roberto do lado esquerdo, você tem o Lucas do lado direito, que joga bem. Tudo bem, mas vamos ver na hora que alguém ficar na reserva, quem vai ficar na reserva, se não vai ficar bicudinho e estragar o ambiente. Isso que é ruim. O Santos pode ser a próxima vítima do voraz mercado chinês. O time de Vanderlei Luxemburgo pode tentar tirar um importante jogador do meio-campo alvinegro. Veja aí na reportagem do Alexandre Silvestre. Olá, boa noite. De acordo com a imprensa chinesa, vem aí mais uma proposta milionária do time do Vanderlei Luxemburgo pelo atacante Giovânio dos Santos. Uma oferta dobrada em relação à anterior, que foi recusada pelo atleta. O time continua a preparação para a estreia no Campeonato Paulista, um sábado, dia 30 de janeiro, contra a equipe do São Bernardo na Vila Belmiro. Antes tem jogo treino no domingo, aqui mesmo no CT Rei Pelé, diante da equipe do Red Bull. Quem conversou com a imprensa nesta quinta-feira foi o atacante Ricardo Oliveira, que espera ter um 2016 tão bom ou melhor do que 2015. Eu quero melhorar a dose. Não quero nunca ser igual, quero melhorar. E com certeza o trabalho está sendo feito aqui, ó. Eu acho que é isso que eu estou fazendo aqui, é todo dia dar o meu melhor, me preparei, estou me preparando muito bem para isso e sei das minhas responsabilidades e com certeza vocês podem esperar o mesmo de mim. O Ricardo, nenhum chinês te ligou nos últimos dias? Não. E o que você acha desse mercado novo que se abre com tantos jogadores brasileiros indo embora para a Ásia? É algo que você não consegue evitar, cara. Não adianta a gente falar que é algo ruim, não é. Talvez seja ruim para o Campeonato Brasileiro, talvez seja ruim para a seleção, mas para nós atletas, quando você recebe uma proposta irrecusável, você não olha somente para si, mas você vai olhar para dentro da sua casa e ver quantas pessoas dependem de você, e aí você entende que não dá para abrir mão disso. E você, às vezes, abre mão de muitas coisas, de seleção brasileira, você abre mão de jogar, de repente, num campeonato europeu, que é o sonho de muitos jogadores, para ir em busca de uma independência financeira, né? Eu acho que não dá para competir isso, a demonstração está sendo agora, o mercado chinês cresceu de uma forma absurda e jogadores importantes estão indo para lá. O que estão oferecendo aí para o Giovânio... Aí não tem jeito mesmo, o clube tem que vender, vai ser uma proposta boa para ele e para o clube também não se discute. Vou falar agora para você, se for verdade... 30 milhões de euros? Se for verdade, ele está valendo mais do que o Neymar. Ele está valendo mais do que o Neymar. O que oficialmente o Santos recebeu é verdade. Ele está valendo mais que o Neymar. Mais que o Robinho. Embrulha. Mais que o Robinho. Embrulha. Põe numa caixa assim, tipo caixa de bombom. E manda pro chinês. Lacinho vermelho. E coloca aquelas caretinhas dando risada. De felicidade. O Giovânio valer tudo isso. Meu Deus. Vamos comemorar lá no bar do Cidinho. Tô cheio de Ecobir lá. Mas por que você vai comemorar?
Vou comemorar porque o Santos vai tirar a barriga da miséria. Tá, é o Santos. Ah, é? Bom, cara, eu pensei que ia respingar alguma coisa em nós. Não, nada. Ah, tá, não adianta, não adianta. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Você gostou da permanência do Cássio no Corinthians? Não. 67%. O programa de hoje termina por aqui. Os corintianos estão de férias ou foram para Miami? Foram para Flórida, os corintianos? A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. São os torcedores dos outros clubes. Os amigos do Walter. Pode ser. Fiquem com Deus. A gente se vê no Jornal da Gazeta já. Até já. Os amigos do Walter. Sake. One more time before the field fades. One that's born of memories. One more bruise you gave to me. One more test, just how much can I take?